Fala, galerinha! Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo com a gente. Então, estamos de volta aqui para mais uma análise de swing trade, né? Mais uma análise para tempos gráficos maiores. Lembrando que dentro da nossa metodologia, né, hoje a gente não foca, né, na questão de swing trade, porém, né, alguns alunos já têm a intenção de, uma vez aprovados em mesas, né, começar a fazer uma análise em tempos gráficos maiores para aumentar a sua disponibilidade de tempo, né, aumentar, diminuir, né, as horas na frente do computador. Então, essa análise para swing trade ela favorece isso. Além dos gráficos serem mais assertivos, terem menos volatilidade, terem menos ruído, né? Quando você olha um gráfico semanal, diário, de 4 horas, obviamente você tem uma quantidade de ruído bem menor do que analisando um gráfico de day trade. Se você observar num gráfico semanal e diário, raramente você vai ver movimentos violentos como de notícias. Por exemplo, hoje a gente teve uma notícia 3 estrelas de alto impacto, ou nas primeiras sextas-feiras dos meses que a gente tem a divulgação do payroll, dificilmente você vai ver esse movimento dentro desse gráfico, né? O que te possibilita ficar posicionado mais tempo e ter menos influência desses ruídos de mercado, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui pelo ouro, né? A gente analisando, então só lembrando, pessoal, a nossa análise para swing trade, ela segue, né, os conceitos do método SMC, né, do Smart Money Concept. Então, o que que a gente faz aqui? Nós fazemos a análise do gráfico, né, a tendência primária no gráfico semanal, né, fazendo o refino, né, das referências no gráfico diário, observando os nossos pontos de interesse num gráfico de 4 horas, tá? E depois fazendo um refino da entrada, né? Dentro do gráfico de 1 hora. Então, como que a gente faz isso? Por exemplo, se a gente tem um gráfico numa tendência de baixa, num gráfico semanal, né? A gente faz o refino da referência no gráfico diário, né? Então a gente faz o refino, né? De qual é a referência no gráfico diário. Dentro dessa referência, a gente observa os nossos pontos de interesse num gráfico de 4 horas. Então, a gente vai procurar por pontos de interesse, por exemplo, numa zona de prêmio, né, numa tendência de baixa. E quando o preço chegar nessa zona de interesse, a gente faz o refino, né, dessas entradas, buscando uma mudança de característica no tempo gráfico de 1 hora, que eu vou colocar em vermelho aqui, ó. Então, o azul seria gráfico de 4 horas, né? O gráfico de diário a gente traça a referência, no gráfico de 4 horas a gente procura pelos POIs, e quando o preço atinge essa região de POI, a gente filtra a entrada pelo gráfico de 1 hora. É perfeitamente possível fazer isso, só você deixar alarmes aí, principalmente para quem não tem disponibilidade de ficar na frente do computador o dia inteiro. Então é muito fácil você colocar, programar alarmes aí, para quando o preço atingir as regiões que você tem interesse de atuar, é só você fazer as entradas, certo? Então, deixa eu apagar aqui esses estudos do Annotate e vamos começar a análise do ouro. O ouro, pessoal, analisando o ouro num contexto, né, semanal, nós temos o ouro numa tendência de alta bem forte, né? Uma criança, né, se olhar esse gráfico, consegue entender que após fazer o rompimento do topo histórico, tá? Então, o ouro tinha esse topo histórico que foi definido por Covid, depois crise da guerra da Ucrânia, depois crise bancária nos Estados Unidos e, recentemente, os conflitos que vêm acontecendo lá no Oriente Médio fizeram com que o ouro disparasse o seu preço. Então, para a gente resumir uma tendência, uma referência de alta que está extremamente esticado, nós podemos considerar o ouro, depois que ele rompeu esta região aqui, ó, dando continuidade ao movimento de alta, nós podemos considerar que ele está numa referência macro aqui, ó. Então, essa é a referência macro do ouro no gráfico de semanal. Então, nós temos uma referência de alta fortíssima, tá? E aí a gente pode cair para o gráfico diário,
para a gente analisar os pontos de interesse que eu tenho nessa referência, né? Então, se eu estou numa referência de alta, obviamente eu quero um lugar mais barato para comprar. E o ouro deixou uma série, né, de espaços, né? Ó, por exemplo, eu tenho um Fair Value Gap na região de desconto. Eu tenho vários, na verdade, né? Se a gente for analisar um a um, ó, todos as semanas, né, praticamente deixaram Fair Value Gaps, né? Então eu tenho essas regiões de Fair Value Gap, vou marcar aqui, ó, no gráfico diário, tá? E tenho, né, obviamente, os order blocks de extremidade. O pessoal que opera comigo na sala sabe que eu não gosto muito de marcar esses order blocks, porque esses order blocks estão muito próximos de uma região de liquidez, então dificilmente eu atuo nesses order blocks com entradas por risco, né? Preciso de uma confirmação. Mas, para a gente definir o conceito, né, vamos marcar o nosso order block, tá, de compra. E aqui dentro da região de desconto, eu também tenho um outro order block, né? Se a gente for considerar aqui, ó, eu posso considerar este order block aqui, certo? Um order block de compra. Vamos fazer o refino desses order blocks no 4 horas? Olha só. Se eu fizer o refino desses order blocks, ó, o Fair Value Gap aqui, o outro Fair Value Gap aqui, esse outro Fair Value Gap não aparece, tá vendo? Ele não aparece. Na verdade, ele seria um order block, né? Que a gente estava vendo no diário. Deixa eu ver. É o order block, né? Não é Fair Value Gap, não. Então aqui é um order block de compra. Mas se a gente cair para o gráfico de 4 horas para fazer o refino dele, vamos ver se ele aparece. Ó, ele praticamente não aparece, tá? A gente pode filtrar ele para este bloco aqui, ó. Está muito próximo, né, de uma região, né, tive um candle vermelho que sofreu uma atuação institucional forte aqui, né? Posso até, ó, considerar esse aqui de trás, ó, tá? Então, o preço chegando nessas regiões, a gente tem que esperar por uma confirmação, e essa confirmação a gente faz pelo gráfico de uma hora, tá? Consigo operar vendido, Léo, até essa mitigação? Até consegue, só que você precisa de um alinhamento, né? Então, ó, gráfico de uma hora, por exemplo. Depois que ele perdeu a referência, ó, eu estava numa referência de alta, essa referência de alta, ó, essa referência de alta estava aqui, ó, a referência secundária, ela foi perdida, certo? Ela foi perdida, então aqui eu tive uma mudança de característica no gráfico de uma hora, tá? E a minha referência secundária passa a ser esta onda que fez o rompimento, ó. Então, se eu quiser operar vendido contra a tendência na mitigação, eu tenho que procurar por alguma região para fazer uma venda. Então, eu posso vender nesse order block aqui, ó, que já foi ativado, inclusive, né? Ó, então, uma venda já teria sido ativada por esse order block. Tá? Eu tenho um gap gigantesco aqui, ó, que foi fechado. Ó, o gap foi fechado e o order block estaria ativado. Então, aqui, a entrada já foi, ó. Seria uma entrada de venda com stop aqui e um alvo de 1 para 5. Tá? Então aqui já teria uma ordem de venda acionada. Como que eu poderia atuar de novo no mercado? Se ele perder a referência primária, a liquidez primária desse movimento está aqui. Se ele perde essa referência, eu posso buscar uma nova entrada para continuar operando na mitigação. Tá joia? Então essa é a análise aqui do ouro para swing trade. Tá bom? Euro, né? O euro, ó, a gente já tinha feito uma análise na semana passada, né? Então a gente observou que depois de pegar essa liquidez de topo e perder fundo, ele deu para a gente essa referência baixista. Essa referência, a gente fez um filtro, né? A gente tinha provavelmente uma região de mitigação aqui, ó, um Fair Value Gap, né? Ó. A gente vai ver lá no gráfico diário daqui a pouco, se deu para filtrar. Ele ativou esse Fair Value Gap
E agora, onde está a liquidez primária do ativo? Está aqui embaixo. Então, ele está com uma liquidez primária aqui embaixo. Ele tende a cumprir esse objetivo, né? Vamos dar uma olhadinha no gráfico diário para a gente fazer o filtro, né, dessa entrada. Ó, eu já fui direto para uma hora. É diário que eu quero. Ó. Então, ó, no gráfico diário, olha só o que eu tinha aqui. Ó. Eu tinha um Fair Value Gap bem pequeno, ó. Não dá nem para considerar esse Fair Value Gap, mas eu tinha um Order Block bem interessante. Ó. Bem interessante esse Order Block para venda. Tá? Ó, o preço vai, ativa o Order Block, né? Onde seria a entrada desse order block? Seria uma entrada de venda aqui. Esse stop ficaria posicionado acima desse último topinho aqui, ó, para ficar seguro, ó, certo? E ele já estaria pagando uma operação? Vamos ver. Opa, mudei aqui de lugar. Vamos ver, no 1 para 5, ó, ele já teria pago uma operação. Olha só. Isso observando só pelo gráfico diário, tá, pessoal? Sem fazer refino. Vamos refinar no 4 horas, para a gente ver o order block, como que ficou no 4 horas. Ó, deixa eu tirar essa entrada aqui. Vamos ver no gráfico de 4 horas, lá o order block. Ó, o order block no gráfico de 4 horas ficou aqui. Ó. Olha como as operações de swing trade são bem tranquilas. Certo? Então a entrada ficaria aqui. O stop posicionado acima do último paviozinho lá. Ó, e um risco retorno de 1 para 5 teria sido pago facilmente, né? Que é aquilo que a gente pega sempre nas nossas operações. Ah, Léo, consigo alongar essa operação? Cara, quando a gente tem uma tendência de baixa, essa tendência gera uma liquidez validando o order block, ativa o order block, né? Ativa o order block. A tendência principal dela é vir buscar a liquidez primária, que é o fundo desse movimento. Então, teoricamente, o alvo dessa operação seria aqui. Mas aí é ser ganancioso demais, né? Aí é ser ganancioso demais. Então, atualmente, a gente tem trabalhado com risco retorno de 1 para 5, né, respeitando algumas regras. Então, essa operação já teria sido paga. Tá? Agora, o que dá para fazer, né, no euro? Esperar um realinhamento, né? Se a gente for no gráfico de 1 hora, eu estou numa tendência de baixa. Então, o que eu preciso agora? Eu preciso de um realinhamento com a tendência primária de baixa para poder fazer alguma operação. Porém, no gráfico de 1 hora, eu posso observar que eu tenho essa tendência secundária de baixa. Essa tendência de baixa, ela deixa para mim, ó, um grande espaço para ser preenchido. Então, o preço pode retornar nesses patamares aqui para depois voltar a cair. Tá? Ele já está gerando a liquidez. Se eu considerar que esse topinho aqui, ó, então vamos lá. Se eu considerar que esse topinho buscou liquidez e perdeu o fundo, eu posso até trazer uma referência secundária aqui, ó. Tá? Então essa referência está até mais bonitinha para mim, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um Fair Value Gap interessante e já está sendo fechado, ó. Tá, então aqui já teria acionado, né, teoricamente, uma venda com stop acima e alvo de 1 para 5. Então, teoricamente, eu estaria com esta venda ativada. Tá? Ainda tem mais espaço para o preço subir lá? Tem, ó. Eu ainda tenho esse outro order block aqui em cima, que sofreu uma forte atuação institucional. Certo? E ainda tem um outro gapzinho para ser fechado. É bem pequeno? Não, é bem pequeno, não dá nem para considerar isso como gap, tá? Então, se essa entrada por acaso estopasse, eu ainda teria uma nova oportunidade para entrar aqui vendido, tá? Com o stop acima do order block, até acima dessa regiãozinha aqui, ó, para ficar bem seguro, e um alvo de 1 para 5 aqui embaixo. Então, são as duas possibilidades que eu tenho para o ouro dentro da tendência primária de baixa. Tá bom?
O SDCAD, se a gente for observar aqui no gráfico semanal, olha só, o SDCAD ele está bastante consolidado nessa região de topo, né? Então, olha só, ele não perdeu ainda a liquidez do topo anterior, tá? Ele está dentro dessa região aqui, ainda não houve, né? Deixa eu apagar aqui os estudos para a gente fazer de novo. Então, ó, ele só buscou liquidez de fundo, não rompeu o topo, né? Não rompeu o topo anterior. Então, eu posso considerar que ele está dentro desta janela aqui, ó. E qual foi o movimento que deu origem a essa janela, né? Depois dele ter pegado a liquidez de fundo, ele perdeu o topo aqui, ó. Esse topo mitigou, rompeu, esse topo mitigou, rompeu, esse mitigou, rompeu. Então eu posso analisar aqui no gráfico semanal, ó. Eu tenho uma referência aqui, tá? Tem uma quebra de estrutura aqui. Vou para o gráfico diário para filtrar qual foi a onda certinha que fez esse rompimento. Ó, a onda responsável por esse rompimento foi essa aqui de baixo. Então, quer dizer, o SDCAD está para mim dentro desta referência macro. Então, eu tenho uma referência de alta, essa referência já foi mitigada várias vezes, mas ele ainda está dentro dessa referência aqui. Qual é a minha referência secundária? A secundária também é de alta. Ó. Quando ele buscou liquidez nesse fundo e perdeu esse topo, ó, ele perde essa região de topo, ele dá início para mim numa referência secundária de alta. Então eu posso traçar aqui, ó, uma referência secundária nesta onda aqui, que é de alta também. O que eu tenho dentro dessa referência de alta? Eu tenho um Fair Value Gap nesta região aqui, ó, que o preço já está começando a querer preencher. Então ainda tem, ó, um certo espacinho para ele voltar, mas eu tenho esse Fair Value Gap. Vamos no gráfico de 4 horas para a gente fazer o refino desse POI. Ó, refinando no gráfico de 4 horas, eu tenho esse Fair Value Gap e tenho um Order Block aqui bem próximo da região dos 50%. Tá? Para buscar qualquer tipo de entrada aqui, poderia ser uma entrada por risco, mas eu sempre prefiro ir no gráfico de 1 hora, ó, depois que ele atingiu o Order Block, depois que ele atingiu o Fair Value Gap, a gente espera por uma mudança de característica, ou seja, o preço está caindo, ele quebra uma estrutura e deixa para a gente um movimento de alta no gráfico de 1 hora. Então, tem primeira referência, né? Referência primária de alta, essa referência secundária também está de alta, tá? E agora o preço está no processo de mitigação dos pontos de interesse dessa tendência de alta, então o ideal seria esperar uma mudança de característica para poder operar comprado. Aonde está a mudança de característica agora desse movimento? Está aqui, ó. Então eu preciso de um choque neste ponto para poder iniciar um movimento. Se esse preço continuar caindo, você vai descendo essa região de choque para os próximos topos. Então, se ele renova fundo aqui, você traz o choque para cá. Se ele renova fundo, você traz para cá e assim sucessivamente. Tá bom? O SDJPY, gráfico semanal. Ó, a exemplo do ouro, eu também tenho uma tendência de alta fortíssima no SDJPY. Então, depois que ele rompeu o topo histórico, ó, ele não parou mais de subir. Então, a onda que confirmou o rompimento do topo histórico, vamos no gráfico diário para a gente filtrar ela. Olha só, a onda que realmente rompeu o topo histórico saiu daqui, ó, tá? Saiu daqui. Então, o que eu tenho dentro desta referência? Eu tenho um Fair Value Gap para ser fechado. Isso no gráfico diário, tá? A gente já vai fazer o refino dele para o gráfico de 4 horas. E tem um Order Block nessa extremidade aqui, tá? Então, essas são as regiões que eu tenho de interesse. Vamos para o gráfico de 4 horas para filtrar esses pontos de interesse? Olha só. No gráfico de 4 horas, eu posso trazer o meu Order Block para cá e posso trazer o meu Fair Value Gap daqui até aqui, para ele ficar bem baratinho, tá?
além de todo esse bloco de ordens, ó, que eu também posso considerar, só que esse bloco está acima da minha região de desconto. Mas nada impede do preço chegar aqui e fazer uma mudança de característica no tempo gráfico de 1 hora. Então eu tenho que esperar o preço descer nessas regiões, deixar para mim um padrãozinho, para eu poder buscar uma compra. Tá? Posso operar vendido, Léo, nessa mitigação? Pode. Como que eu faço isso? Tem que esperar uma perda de referência no gráfico de 1 hora. Então, ó, depois que ele pegou a liquidez desse topo aqui, ó, ele teria que perder este fundo. Eu marquei o fundo errado. Ele teria que perder este fundo aqui. Ó. O fundo, teoricamente, foi perdido. Então, se ele foi perdido, eu tenho uma referência de baixa. Só que essa referência de baixa ficou bem esquisita, né? Porque o candle bateu e voltou. Tá? Então não ficou tão interessante. Então eu vou esperar a confirmação do rompimento desse fundo. E a partir do momento que ele rompe esse fundo, ele tem que gerar uma liquidez, capturar uma liquidez para pegar um movimento de mitigação. Então, a hora que ele confirmar o rompimento desse fundo, a gente pode tentar operar vendido. Se ele rompe a estrutura principal aqui em cima, nós temos que refazer a nossa referência, se ele continuar renovando topos históricos. Tá certo? Então vamos para o SDCHF. O SDCHF gráfico semanal. Vamos limpar os estudos aqui para a gente fazer de novo. Então, olha só. Gráfico semanal do SDCHF, ele fez o rompimento desse fundo, certo? Então, quando ele fez o rompimento deste fundo, ele abre para nós uma nova referência, né, que vem dessa referência de baixo. Ele só vai perder a referência quando ele romper este topo, né, o último topo válido antes dele renovar o fundo, certo? Então, por enquanto, ele está dentro desta referência de baixo. Isso é no gráfico semanal. Tá? Vamos dar uma olhada no gráfico diário para a gente refinar a onda que fez o rompimento? Ó, a onda que fez o rompimento, a gente pode trazer para cá. Tá? Esta onda que fez o rompimento, teoricamente, ela já perdeu a referência. Ela já mitigou e perdeu a referência. Então, a referência primária eu só vou perder aqui em cima. Tá? A referência secundária foi perdida aqui. Tá? Então, por enquanto, eu vou considerar essa referência primária, tá? Para ver o que o preço vai fazer aqui. Se ele realmente perde essa referência primária ou se ele volta a cair. Aqui, o que ele respeitou por enquanto? Ó, no gráfico diário, tinha um order block aqui. Esse order block foi violado, passou reto. E agora, o último ponto que eu tenho de defesa institucional é o order block da extremidade. Certo? Vamos fazer um refino disso no 4 horas? Vamos lá. Ó, no 4 horas, o order block que foi violado foi esse aqui, ó. Certo? E eu tenho a última linha de defesa dele, que é esse order block aqui de cima. Posso considerar esse bloquinho aqui, vai? Que é na extremidade. Tá? Então, em ambos os casos, eu teria que entrar por confirmação, né? Aqui não teria dado uma confirmação, ó, porque ele capturou o fundo, topo e não rompeu o fundo, ó. Então aqui a gente não teria feito uma entrada por confirmação. E agora tem que esperar ele voltar aqui nessa região ou então perder realmente esse último fundo, ó. Tá? A hora que ele perder esse fundo aqui, a gente pode operar a favor da tendência. Por enquanto, eu ainda estou na mitigação. Para eu operar na mitigação, que fica extremamente arriscado, né? Principalmente agora que ele já chegou num ponto de order block, eu teria que esperar a quebra dessa referência aqui, ó, para poder traçar uma referência, esperar o preço romper, gerar liquidez, capturar liquidez e subir
para testar o order block lá de cima. Tá? Mas aqui está extremamente perigoso, eu não recomendo. Então, o que eu recomendaria aqui no SDCHF? Espera romper esse fundo. Esperar romper esse fundo, dá para pegar uma operação a favor da tendência. Certo? O S30, gráfico semanal. Olha só, o S30 finalmente, né, entrou numa tendência de alta, né? Então ele veio rompendo fundos. Depois que ele rompeu este fundo aqui e renovou o topo, ó, ele traçou para a gente essa referência de alta. Essa referência foi mitigada e foi rompida, deixando para a gente uma nova referência. Certo? A nova referência, a onda que fez o rompimento, posso considerar daqui, ó, mitigou e rompeu de novo. Então agora eu estou dentro desta referência. Eu estou dentro desta referência altista. Certo? Essa é a referência primária no gráfico semanal. Vamos no diário para a gente fazer um filtro, né? Ó, não dá para filtrar a onda certinha. A onda ainda tem que permanecer essa aqui mesmo. Olha só a quantidade de pontos de interesse que eu tenho nesse ativo para esse gráfico de alta. Tá? Eu tenho isso aqui, que é um Fair Value Gap. Eu tenho um Order Block. Isso eu estou olhando pelo gráfico diário, tá? Já já a gente vai dar uma refinada neles no gráfico de 4 horas. Tá? Então eu só vou considerar esses aqui, tá? Eu até posso considerar esse outro Fair Value Gap aqui, ó. Eu tenho uma série de pontos de interesse interessantes aqui no gráfico diário, tá bom? Agora, o que ele está fazendo? Ó? Ele testou o topo e perdeu esse fundinho aqui, ó. Como ele perdeu esse fundo, ele me traça uma referência secundária de baixa. Tá? Secundária de baixa. Vamos no gráfico de 4 horas para ver se a gente tem algum ponto de interesse nessa referência secundária. Ó, na referência secundária, a onda que fez o rompimento foi essa aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui, ó? Um gap para ser fechado dentro dessa região. Tem o order block lá da extremidade e tem um outro order block, uma outra atuação institucional, ó, aqui. Tá? Então, quando o preço chegar nessas regiões, eu tenho que esperar o preço mudar a referência, deixar uma liquidez, capturar uma liquidez para eu operar vendido com ele. Em ambas as regiões, ou nesta ou nessa. Isso operando na mitigação. Tá? A favor da mitigação do ativo, já que ele está extremamente esticado. E por último, né, uma novidadezinha aí, a gente está fazendo umas análises de Bitcoin também. Tá? Então o Bitcoin, também estou numa tendência de alta do Bitcoin, né? Depois que ele renovou esse fundo e perdeu o último topo, eu posso considerar isto aqui como uma mudança de referência. Opa, marquei errado. Eu posso considerar isso aqui como uma mudança de referência. A onda que fez o rompimento foi essa. Ela mitiga até os 50% e rompe. Aqui eu tive o boss. Então a minha nova referência passa a ser daqui. E daqui ele não parou de subir mais. Ó. Ele só subiu. Então a minha referência primária no semanal está aqui, pessoal. Vamos no diário para a gente ver os pontos de interesse que eu tenho. Ó, no diário tem uma porção de coisa aqui para baixo, né? Fica até bagunçado de mexer. Ó, Fair Value Gap. Fair Value Gap. Deixa eu marcar direito esse Fair Value Gap aqui. Isso. Tem order blocks aqui para baixo. Então, o preço ainda pode mitigar toda essa referência. Olha só, no diário, eu posso até simplificar.
A gente sempre analisa que tem duas formas da gente estabelecer uma referência. Ou o preço continua mitigando e rompendo topos, ou quando ele busca uma liquidez e rompe topo, ele também pode ser considerado como uma nova referência. Então, ó, como ele capturou a liquidez desse fundo aqui, foi para romper o topo, eu posso considerar uma tendência aqui, ó, nesse movimento. Então, vamos lá. Então, nesse caso, eu posso simplificar essa tendência para essa onda aqui, ó, que fica um pouquinho mais simples, né? Dá para a gente achar algum lugar para comprar aqui dentro dessa região. Posso vender, Léo? Pode, você pode vender. Ó, eu tenho esse bloco aqui, interessante para compra. Tenho esse outro bloquinho aqui embaixo. Isso eu estou olhando diário, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada no gráfico de 4 horas, para a gente tentar refinar esses blocos. Ó, olha só aqui, ó. No gráfico de 4 horas, eu tenho esse order block, seguido deste Fair Value Gap. E aí eu tenho, ó, um Fair Value Gap gigantesco aqui, tá, pessoal? Posso considerar esse aqui, ó, grandão. Tá? Eu sei que o Fair Value Gap é de cada 3 candles, mas aqui daria 2, né, na sequência. Um até aqui e o outro daqui aqui. Então eu posso considerar esse Fair Value Gap grandão aqui. Tá? E aqui embaixo também tem uma porrada de coisa. Order Blocks, Fair Value Gaps. Então vamos fazer o seguinte. Vamos esperar o preço fazer uma mitigação. No gráfico de 1 hora, a gente pode operar a favor da mitigação. Como que eu opero a favor da mitigação? Tem que esperar uma mudança de característica. Então, por enquanto, ó, no gráfico de 1 hora, a tendência é de alta. Estou contra a tendência, a favor da tendência primária, mas contra a mitigação. Tá? Então, eu tenho que esperar aqui, ó, para eu operar vendido a favor da mitigação, depois que ele romper esse topo, a perda desse fundo aqui. Ó. Esse é o último fundo válido após esse movimento de alta. Tá? Então, eu tenho que esperar ele perder esse fundo para eu buscar, né, uma operação. Gera liquidez, captura liquidez e volta a cair. Então, o Bitcoin para swing trade está meio complicadinho. O gráfico está bem feio, tá? Então, eu preferiria dar prioridade aí para gráficos menores. Se a gente observar, ó, a favor da tendência no Bitcoin, depois que ele rompeu essa estrutura aqui, ó, aqui tem um ponto interessante para pensar numa compra. Por quê? Ó, ele deixou esse gap. Ó. Eu tenho esse gap grandão aqui. Ó. Esse gap está sendo validado por essa captura de liquidez. Então, ó, gera liquidez, se ele captura essa liquidez, ele pode ativar para a gente uma operação aqui nesse Fair Value Gap. Tá? Considerando esta referência aqui, ó, como uma referência secundária de alta. Certo? Depois que ele rompeu essa estrutura. Certo, meus amigos? Então, isso aqui é mais para refino dos nossos estudos, para a gente treinar essa questão de estabelecer referência, marcar os pontos de interesse, tá? Isso para os alunos que estão dentro do nosso método. Para aqueles que estão observando isso como possibilidade de fazer swing trade, tá aí os estudos para você fazer. Tá joia? Vou ficando por aqui e até quinta-feira, onde eu vou refazer depois as nossas análises aí. Forte abraço e até mais.